pregador, então, é um intérprete. Há uma ciência da interpretação, se chama hermenêutica. A palavra vem de uma personagem na mitologia grega, Hermes, aquele que saía de um lugar para levar a mensagem a outro lugar. Exatamente isso que é interpretar. A tarefa do pregador é essa, pegar uma palavra que está num lugar, no coração de Deus, e levá-la para o coração do homem. Isso demanda exercício, demanda técnica, porque a Bíblia, ela foi escrita num contexto diferente e contém diferentes gêneros literários. E isso faz toda a diferença na interpretação da Bíblia. Se, por exemplo, você for ler um poema da Bíblia como se fosse prosa, não vai dar certo. Se você pegar um provérbio e não entender que o provérbio é um tipo de literatura e tratar aquilo como teatro, também não vai dar certo. Então você tem na Bíblia teatro, o livro de Jó é teatro, você tem romance, como por exemplo o livro de Ruth, você tem poesia, os salmos, grandemente os salmos, cântico dos cânticos, para exemplificar, e você tem, por exemplo, histórias, narrativas, crônicas, você tem todos os gêneros da literatura, você encontra presentemente na Bíblia. E cada gênero deste, isso é fundamental entender, tem que ser lido de um modo diferente. Por exemplo, a gente, às vezes nos cultos ou na pregação, usa expressões que são metáforas, que as pessoas não entendem. Vou dar um exemplo. Talvez a mais conhecida metáfora de toda a Bíblia, que é aquela que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu penso que todo mundo entende essa metáfora. Mas essa metáfora é: eu louvo ao Senhor, aquele que cavalga nas nuvens. Essa metáfora não fará sentido. Ou o Senhor dos Exércitos, um título para Deus, também não fará sentido nos dias de hoje. A tarefa, então, do pregador, ao interpretar, é, então, entender o gênero. Se é uma parábola, por exemplo, ler como parábola. Ninguém pode fazer uma teologia, uma doutrina de uma parábola. Você não vai pegar, por exemplo, a história que Cristo conta do rico e do Lázaro e dali fazer uma teologia sobre o céu. O objetivo dele não foi esse. E assim inúmeras outras histórias que nós temos na Bíblia como parábola, como gênero, como cartas. Quantas cartas nós temos, inclusive no Antigo Testamento? Carta é carta, documento é documento, poesia é poesia. É importante, então, a gente estar atenta a essa dimensão dos gêneros e também do contexto. O contexto daquele texto, o contexto daquela história, para nós não falarmos aquilo que a Bíblia não disse. O intérprete, ao usar então os recursos da hermenêutica, é aquele que procura dizer aquilo que a Bíblia disse. Eu quero então recomendar um livro muito valioso, se chama A Espiral Hermenêutica. O autor se chama Grant Osborne. É um livro muito interessante, longo, grossinho, mas por capítulos. Ele explica então o que é a poesia bíblica, por exemplo, o que é a literatura de sabedoria, para você poder entender os provérbios, Eclesiastes, o que é uma narrativa. Eu quero terminar então, depois de ter sugerido esse livro, a seguinte situação. Você às vezes lê o livro de Juízes, ou de Josué, ou mesmo Samuel, os livros históricos, e se horroriza com algumas situações. E a Bíblia não tem moral, no sentido de ter uma moralzinha da história, porque isso é tarefa do pregador. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo em que a Bíblia é um livro fechado, porque é a palavra de Deus, é um livro aberto para nós interpretarmos. Mas vale a pena, porque algumas coisas que parecem empoeiradas, quando nós damos uma espanadinha, como eu já mencionei, essas coisas voltam cristalinas. Parece que foram escritas no dia de hoje, acabaram de ser postadas na internet. Tal a sua
validade, está o seu vigor. Vale a pena compreender e interpretar para que o público possa crer e viver.